Após ser abandonada pela madrasta no funeral do pai, menina descobre um segredo transformador de sua família. O sol brilhava intensamente naquela manhã de sábado, um dia que deveria ser de celebração, mas que, na verdade, tornava-se um pesadelo para Ana. Enquanto a dor batia forte em seu peito, ela via a madrasta afastar-se, sem olhar para trás, como se abandonasse não só uma menina, mas toda uma história. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando-se ao cheiro do café fresco que invadia a pequena cidade. Os vizinhos, como uma grande família, tentavam confortá-la, mas as palavras soavam distantes, quase como eco de memórias que só doíam. Seu pai sempre foi um homem bom, disse Dona Maria, a quitandeira. Ana apenas assentiu, perdida em lembranças de risadas e histórias contadas em noites quentes de verão, quando o pai falava sobre suas raízes, sobre a força dos laços familiares. O peito de Ana doía, e ela se sentia mais sozinha do que nunca. Sua vida havia virado uma montanha-russa de emoções incontroláveis. Enquanto o feirão começava na praça, um brilho de esperança despontava. Ana decidiu subir ao sótão da casa, um lugar que sempre havia atraído sua curiosidade. Com esforço, retirou uma caixa de papelão empoeirada. Ao abrir, seu coração disparou quando encontrou uma carta antiga, escrita à mão, com letras elegantes e um perfume sutil que a levou ao passado. Era de sua avó, a quem nunca conhecera. Cada palavra carregava uma emoção profunda, segredos de uma herança que parecia um castelo distante. Logo, a revelação de que sua avó deixará uma fazenda histórica acendeu uma chama em seu coração. Poderia ser a salvação da comunidade que estava em crise. Uma luz nova brilhava dentro de Ana. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas a euforia logo se dissipou. A madrasta, que parecia ter abandonado Ana para sempre, surgiu com um novo interesse na fazenda. O olhar manipulador denunciava que ela pretendia usar a herança para seus próprios fins egoístas. O coração de Ana disparou, e a dúvida tomou conta. Sua legitimidade estaria sendo questionada? As murmurações nas ruas eram como veneno em meio a flores. Ela não merece isso, ouviu alguém dizer. A pressão aumentou e, pela primeira vez, Ana sentiu que não estava sozinha. A força da comunidade estava com ela. Enquanto se unia aos vizinhos, Ana começou a transformar a fazenda em um símbolo de resiliência. Estava disposta a lutar, não só pela herança, mas pela memória de uma vida que seu pai construíra com tanto amor. A cada encontro, a cada plantio, as histórias começaram a brotar, e a cidade redescobriu sua união. Entre risadas e lágrimas, Ana viu que aquele legado era muito mais que um pedaço de terra, era a chave para reconectar corações. Mas a batalha ainda estava longe do fim. Com novos planos surgindo, como seria possível enfrentar a ambição da madrasta? Ana precisava decidir: deixaria que a ambição a separasse do que realmente importava? Ou lutaria pelo legado que seu pai deixará? O desafio batia à porta e o futuro parecia incerto, mas a coragem começava a florescer em seu peito. O que será que esperava por ela nos próximos dias? A resposta estava prestes a mudar tudo. Ana acordou naquela manhã com o sol entrando pelas frestas da janela, iluminando o quarto com um tom dourado que parecia mais convidativo do que nunca. Acordar sem a presença do pai ainda era um desafio, e a ausência dele pesava como uma nuvem escura. Com um suspiro, ela se levantou, sentindo a determinação pulsar dentro dela. Era hora de agir, de dar um passo à frente. Desceu a escada e encontrou alguns vizinhos na cozinha, que tinham ido ajudar no preparo para a reforma da fazenda. O aroma de pão fresco e o murmúrio suave das conversas a envolveram, trazendo um calor reconfortante. Dona Maria estava lá, com seu sorriso caloroso, e assim que avistou Ana, puxou-a para um abraço apertado. Estamos juntos nessa, minha filha. Você não precisa enfrentar isso sozinha, disse ela, e essas palavras tocaram Ana de uma forma que a fez sentir que não só havia perdido uma figura paterna, mas também ganhado uma comunidade. Ana começou a compartilhar a visão que tinha para a fazenda, enquanto os olhos dos vizinhos brilhavam de entusiasmo. Nós podemos fazer isso. Transformar esse lugar em um centro cultural, um espaço para a comunidade se reunir. As palavras saíam com tanta emoção que ela mal conseguia se conter.
Sentiu seu coração acelerar com cada ideia lançada, cada semente plantada. A possibilidade de reerguer o legado do pai a deixava radiante. Enquanto isso, a madrasta observava de longe, torcendo o rosto em desdém. Mesmo sem se aproximar, Ana sentia o peso da presença dela, como uma sombra ameaçadora. As suas intenções obscuras pareciam avançar como tempestade, mas Ana estava decidida a não deixar que nada a derrubasse. O tempo estava se esgotando, e os vizinhos estavam dispostos a lutar ao seu lado, para opor-se às investidas da madrasta. Durante o dia, os trabalhos começaram. Havia uma energia vibrante no ar. Crianças corriam pela fazenda, e risadas ecoavam entre as árvores. Ana estava tão envolvida, que se esqueceu da dor por um momento. Contudo, na calada da noite, quando o silêncio tomou conta, o medo sussurrou em seu ouvido, e se não conseguisse? E se a madrasta obtivesse o que queria? Certa noite, enquanto a equipe terminava o trabalho, Ana se retirou para a varanda e observou o céu estrelado. Um brilho intenso chamou sua atenção, e ali, em meio à escuridão, acendeu-se uma ideia. O que se sua avó tivesse deixado mais do que apenas a fazenda? E se houvesse mais segredos que poderiam mudar tudo? Decidida a descobrir a verdade, Ana correu de volta para o sótão, o lugar onde seu coração sempre encontrou respostas. As cartas não eram tudo o que havia ali? Poderia haver mais a ser desvendado? O cheiro de poeira e papel envelhecido a envolveu, mas dessa vez, não era só tristeza que sentia, mas esperança e coragem. Enquanto abria uma nova caixa, cada som de papel rasgando parecia um chamado à aventura. Mas à medida que mergulhava nesse passado, Ana não podia perceber que suas ações despertariam algo que mudaria seu destino. Uma ligação dolorosa, um desentendimento familiar, uma verdade que estava silenciada por gerações. A pressão em seu coração aumentava. Será que o que encontrasse ali seria a chave para derrotar sua madrasta? Ou a revelação poderia expor feridas que pensava terem sido curadas? O que ela descobriria ali poderia transformar não só seu futuro, mas também a comunidade que começava a se unir ao seu redor. A busca pela verdade mal começava, e Ana estava prestes a abrir uma porta que nunca deveria ter sido fechada. O que estaria além daquela caixa? Ana abria a caixa com as mãos trêmulas, seu coração batendo acelerado. Cada papel que tirava parecia carregado de sentimentos e memórias. Havia cartas amareladas, fotos antigas e até documentos desgastados pelo tempo. Uma sensação de nostalgia envolvia, misturada a um medo profundo do que poderia encontrar. Ao folhear uma das cartas, Ana se deparou com a letra elegante da avó. A primeira frase já pegou de surpresa. Se você está lendo isso, significa que estou longe, e precisará ser forte. As palavras eram como um abraço, aconchegantes e ao mesmo tempo dolorosas. Ela sentiu lágrimas formarem-se em seus olhos, mas a ansiedade de descobrir mais a fez prosseguir. A carta contava sobre um antigo mistério envolvendo a fazenda, algo que havia sido guardado em segredo por anos. Ana franziu a testa, as palavras dançavam em sua mente. Havia menções a um diário escondido em um lugar que a avó chamava de o coração da fazenda. Onça, a figura da avó, sempre tão forte e inspiradora, agora parecia uma guardiã de um lanço vital da sua herança. Siga o caminho das árvores mais velhas, onde o sol se enfraquece e a sombra se torna abrigo, dizia a carta. Ana imediatamente relembrou as grandes árvores que ficavam perto da entrada da propriedade, aquelas que ela e seu pai costumavam admirar. Com uma determinação renovada, algo dentro dela despertava, uma vontade de seguir à frente e descobrir qual era aquele coração. Enquanto guardava a carta de volta na caixa, Ana ouviu passos nas escadas. Era Dona Maria, que vinha ver como estava. Ao avistá-la, Ana não conseguiu conter o impulso de comentar sobre o que havia encontrado. Maria, você pode me ajudar? Eu acho que há algo escondido na fazenda, um segredo que pode mudar tudo. Exclamou, com os olhos brilhando de emoção. Claro, querida. Vamos juntas, o que você precisar, estou aqui. Dona Maria sorriu, e por um momento Ana viu a força daquela mulher resplandecer como um farol em meio à escuridão. Elas se dirigiram para a porta, com a esperança carregada de objetivos. Quando chegaram sob as árvores anciãs, a luz filtrava-se como um espetáculo, uma camada de magia ao redor delas. O vento sussurrava, parecendo até fazer coro com a determinação de Ana. Com as mãos firmes, ela começou a explorar ao redor das raízes expostas. Aqui! Aqui tem algo! Gritou, empurrando a terra, revelando um objeto que parecia reluzir sob os raios do sol. Era uma pequena caixa de madeira, esculpida com símbolos que Ana nunca tinha visto antes.
Seu coração parecia explodir de expectativa. O que será isso? O que será que a avó guardou para nós? Pensou, enquanto tentava abrir a tampa. Foi então que, num piscar de olhos, um estrondo ecoou na distância. Ana se virou assustada. Era a voz da madrasta, que tinha aparecido na fazenda sem aviso, trazendo consigo o peso de uma nuvem negra que parecia querer apagar toda aquela luz que começava a brilhar. — O que você está fazendo aqui, Ana? Gritou a mulher, seu tom transbordando desprezo. A tensão estava no ar. Ana sentia que tudo que havia conquistado até agora estava prestes a colidir com esse novo desafio. Mas a curiosidade a empurrava para frente. Ela não poderia deixar que a presença da madrasta a paralisasse. Afinal, o que estaria dentro daquela caixa poderia ser o que a tornaria verdadeiramente livre. Com o coração acelerado, Ana partiu para a batalha. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas ela precisava decidir, seguir em frente ou parar para enfrentar a madrasta e tudo o que ela representava. O que ela escolheria? O que aquela caixa revelaria? Ana manteve os olhos fixos na madrasta, seu coração batendo forte como um tambor em uma festa. A figura imponente da mulher fazia sua espinha gelar, a ganância e o desprezo pareciam transbordar a cada palavra cortante que saía de sua boca. Ana respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Eu estou aqui por um motivo, nada do que você diga vai mudar isso, disse Ana, tentando manter a voz firme. Era como se cada sílaba fosse uma fortaleza contra a tempestade que se aproximava. Contudo, a presença da madrasta parecia sufocante, como um manto pesado que a aprisionava. Dona Maria, percebendo a tensão no ar, se colocou ao lado de Ana. Ela não está sozinha. Temos direitos aqui, e não vamos permitir que você a intimide, afirmou, com um olhar determinado. O apoio daquela mulher trouxe um pouco de coragem a Ana, e, neste momento, a força que emanava de Dona Maria era luz em meio às trevas. A madrasta riu, mas não havia humor naquilo, era um riso seco, frio. Você ainda é uma menina e não sabe o que está dizendo. Essa fazenda não é mais sua, Ana. O seu lugar é longe daqui, disparou. As palavras cortavam como uma faca, mas Ana sentiu uma faísca de rebeldia crescer dentro dela. Mas e se eu encontrar algo que muda tudo isso? A voz de Ana estava mais confiante, quase desafiadora. O que a minha avó deixou pode nos ajudar. A expressão da madrasta se alterou, uma mistura de raiva e surpresa cruzou seu rosto. Esse é um jogo perigoso, menina, ela retrucou, com a frieza de quem sabia que tinha algo a esconder. Sem perder tempo, Ana voltou a olhar para a caixa. Ela estava ali, brilhando sob os raios de sol que se filtravam entre as folhas das árvores, dançando com o vento. Era como se o destino estivesse sussurrando que a transformação estava ao alcance de suas mãos. Vou abri-la, disse Ana, decidida. Ela se agachou e puxou a tampa com esforço, o miar da madeira se misturando ao som dos pássaros. Dentro, havia folhas de papel envelhecidas, um diário e algo que fez seu coração parar por um instante. Era uma joia magnífica, um broche em forma de flor, cravejado de pedras coloridas. O brilho intensificava-se à luz, como se a própria fazenda estivesse ciente da importância do momento. Não toque nisso! Gritou a madrasta, seu rosto pálido como um espectro. Isso não é para você. Ana hesitou, mas a voz de Dona Maria a encorajou. Vá em frente, Ana. O que você acredita ser seu, ninguém pode tirar. Ana respirou fundo e, com o broche nas mãos, sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. O diário parecia vibrar, chamando-a. Ao abri-lo, os olhos dela se arregalaram ao ler os relatos da avó sobre o passado da fazenda, segredos de amor, de traições e, acima de tudo, de resistência. Era um legado que não apenas a conectava à história da família, mas também revelava verdades que a madrasta queria enterrar. Neste instante, tudo parecia claro. A madrasta, com sua expressão aterrorizada, era uma sombra do que Ana poderia finalmente deixar para trás. E, enquanto as palavras do diário dançavam em sua mente, uma realização profunda a envolvia. A coragem e a força que ela precisava estavam sempre ali, esperando. O que mais estaria escrito naquele diário? E qual seria o impacto revelador da coragem de Ana, não só para sua própria vida, mas para toda a fazenda? À medida que a tensão pairava, Ana sabia que esse era apenas o começo de sua verdadeira jornada. Ana não conseguia desviar os olhos das páginas amareladas do diário. O perfume do papel envelhecido se misturava ao cheiro da terra seca que a cercava. Enquanto lia, suas mãos tremiam levemente. As palavras de sua avó pareciam vibrar, em um chamado mudo para que ela descobrisse mais sobre o que estava escondido.
A importância daquele legado tornava-se cada vez mais clara. Não era uma história qualquer, era um relato sobre luta e superação, detalhes íntimos que prendiam Ana em um abraço apertado. Os ensinamentos da avó sobre a fazenda e sua história familiar se entrelaçavam com as intrigas do presente, tecendo uma ligação que cada vez mais parecia inquebrável. Dona Maria, percebendo a intensidade com que Ana absorvia as palavras, se aproximou delicadamente. "O que você encontrou?" sussurrou, os olhos brilhando de curiosidade. "São histórias sobre a fazenda, sobre a nossa família", Ana respondeu, a voz embargada. Ela fala sobre momentos difíceis, mas também sobre força e resistência. É como se minha avó estivesse me passando uma mensagem. O olhar de Dona Maria se suavizou. Sua avó conhecia bem o valor de lutar. Nunca esqueça disso. Isso é o que te fortalece agora. Ana sentiu uma onda de calor invadir seu coração ao se lembrar da avó. Uma figura forte, que sempre a apoiava agora, mesmo não estando presente fisicamente, parecia estar ali, segurando sua mão com um afeto inabalável. O diário era seu guia, seu mapa para um futuro que ela nunca imaginara que poderia ser seu. Mas a madrasta ainda estava ali, e sua presença pairava como uma nuvem ameaçadora. Ana lembrou-se do olhar aterrorizado que a mulher lançou ao ver o broche. Aquilo não era apenas uma joia, era uma chave. Uma chave para algo maior do que ela podia compreender naquele momento. "Você se preocupa, não é?" Ana virou-se para a madrasta com coragem renovada. "Se o que está escrito aqui pode mudar tudo. Você sabe que a verdade pode ser libertadora." A madrasta, ainda pálida, balançou a cabeça, mas Ana podia ver a tensão em seus ombros. Não havia nada mais poderoso do que o conhecimento, e aquele diário era a primeira peça do quebra-cabeça que ela precisava montar. "Eu não estou aqui para brigar. Estou aqui para entender", disse Ana, com mais confiança, um brilho em seus olhos que iluminava a escuridão ao redor. "Se minha avó deixou isso para mim, é porque eu tenho um papel a desempenhar nesta fazenda. E você não pode me impedir." A madrasta regalou os olhos, a fúria se transformando em desespero. "Você não tem ideia do que está fazendo, Ana. Existem segredos que deveriam ficar enterrados." Mas Ana não estava ouvindo. O diário pulsava entre seus dedos, e quanto mais ela olhava, mais a determinação crescia dentro dela. O passado não era apenas uma lembrança, era um caminho a seguir. Com um suspiro profundo, Ana começou a folhear as páginas mais rapidamente, sem saber o que mais poderia encontrar. Iam se revelando não apenas segredos sobre a fazenda, mas também sobre ela mesma. Cada página era uma nova descoberta, uma nova peça que se encaixava em sua identidade. E, justo quando ia passar para a próxima página, uma foto antiga caiu, pousando suavemente na grama. Ana pegou e, ao olhar, seu coração quase parou. Era uma imagem de sua avó, cercada por pessoas que Ana reconhecia, mas uma figura à sua direita era estranhamente familiar. Quem era aquele homem sorridente ao lado da sua avó? Uma nova pergunta se formava em sua mente, enquanto as sombras do passado a cercavam de novo. E qual era o segredo que aquela foto podia revelar sobre sua história e a da fazenda? O vinho da vida estava fervoroso, e Ana estava prestes a descobrir se o futuro poderia ser ainda mais brilhante do que ela esperava. Ana segurou a foto com firmeza, seu olhar fixado no homem ao lado de sua avó. O sorriso dele era quase irresistível, como se um mundo de histórias estivesse escondido naquela expressão. O que ele fazia na fazenda? Seria um amigo, um aliado ou, quem sabe, um amor que a vovó nunca revelou? Um frio na barriga aumentava a cada segundo, e a imagem lhe dava um pequeno empurrão, chamando-a para mergulhar mais profundamente. "Quem é ele, Dona Maria?" Ana perguntou, uma inquietude em sua voz. A madrasta, que ainda estava ali, sem certeza de como reagir, ficou em silêncio, os olhos baixos. Eu não sei, Ana", mordeu os lábios Dona Maria, parecendo mais assustada do que nunca. A tensão entre elas oscilava como um fio prestes a se romper. A cada palavra, Ana sentia mais o peso do mistério que cercava aquela família. "Mas a vovó deve ter contado alguma coisa. Isso não pode ser só um anonimato na história dela", Ana insistiu, tentando manter a calma, enquanto um turbilhão de emoções se formava dentro dela. A necessidade de entender era mais forte que qualquer medo que sua madrasta pudesse inspirar. "Às vezes, é melhor deixar certas coisas no passado, Ana", disse Dona Maria em um tom mais baixo, quase como se estivesse se convencendo. "Você pode não estar pronta para descobrir." Pronta ou não, Ana sentia a determinação tomar conta de seu ser. Começou a revistar o diário de forma frenética, vasculhando as páginas, até que algo chamou sua atenção.
Um trecho destacava-se, onde sua avó mencionava um segredo guardado sob a sombra do velho pé de jacarandá. O coração acelerou com a possibilidade. O pé de jacarandá era uma árvore antiga na fazenda, que sempre impressionou Ana durante suas brincadeiras na infância. Sempre há uma maneira de descobrir a verdade. Se a vovó deixou isso, há uma razão, Ana falou, dirigindo sua determinação à madrasta, que a fitava com um misto de admiração e preocupação. Você é muito semelhante à sua avó, sabia? Dona Maria murmurou, um raio de luz aparecendo em seu olhar. Havia algo na expressão de Ana que fazia a madrasta repensar seu papel. A força que emanava dela parecia preencher os espaços vazios entre elas. Em um impulso, Felipe, o irmão mais novo de Ana, que até então observava em silêncio, aproximou-se. O que você está fazendo, Ana? Posso ajudar? Sua voz, embora pequena, carregava a inocência de quem não sabia o tamanho da tempestade que poderia vir. Vem comigo. Vamos descobrir o que está por trás desta história, Ana respondeu, sua animação quebrando a tensão. A sensação de que a verdade poderia ser libertadora crescia, como uma chama acesa após longos dias de escuridão. Os três começaram a andar em direção ao pé de jacarandá, que se erguia imponente, como guardião de muitos segredos. Ana podia ouvir o vento sussurrando entre as folhas, quase convidando-a a descobrir o que estava enterrado sob suas raízes. Ao chegar, Ana se ajoelhou e começou a cavar, com a esperança vibrando em seu coração. Cada punhado de terra era um passo em direção ao que estava escondido. Enquanto escavava, pensou em como aquele simples ato poderia reescrever não apenas sua história, mas a de toda a família. Depois de alguns minutos, seus dedos tocaram algo duro, liso. Um pequeno baú? O desejo de abrir e revelar o seu conteúdo era quase insuportável. Com um suspiro, Ana olhou para Felipe, e então para Dona Maria. Vamos abrir? A pergunta pairou no ar, carregada de expectativa e apreensão, enquanto a brisa da tarde circulava à sua volta. Um instante de hesitação antes de Dona Maria balançar a cabeça e incentivar. Sim, o que quer que esteja lá pode ser parte da verdade que precisamos. Ana puxou o baú da terra, a respiração acelerada, e a realidade em torno dela parecia se suspender. Com as mãos trêmulas, começou a abrir. E quando a tampa finalmente se ergueu, um brilho iluminou seus rostos, revelando uma coleção de cartas antigas, fotografias e algo que tinha o poder de mudar suas vidas para sempre. Meu Deus, foi tudo o que conseguiu dizer ao ver o que estava por dentro. Que segredos estariam escondidos ali, prontos para vir à tona? O que mais teria que descobrir? O labirinto de sua história estava prestes a se desvelar diante dela. Ana inclinou-se sobre o baú, ofuscada pela luz que saía de dentro dele. As cartas, amareladas pelo tempo, pareciam sussurrar histórias de amor e dor, memórias que há muito estavam guardadas. Ela segurou uma delas na mão, sentindo o papel úmido, quase encorajando-a a abrir aqueles segredos. Olhem isso! Ela exclamou, quase sem conseguir se conter. Tem algo escrito aqui. Dona Maria se aproximou, seu semblante agora preocupado, e mesmo assim, envolto em uma curiosidade materna. Felipe balançou a cabeça em assento, os olhos arregalados, absorvendo aquela cena como se fosse um filme. Essa descoberta parecia ter um peso imenso, carregado de promessas incertas. Ana sentou-se no chão, as pernas cruzadas, e começou a ler em voz alta. As palavras eram de uma clareza comovente. Meu querido amor, a cada dia que passa longe de você é como se uma parte de mim estivesse perdida. A frase pairou no ar e um arrepio percorreu a espinha de Ana. O tom da carta revelava um sentimento profundo que ela nunca havia imaginado que sua avó fosse capaz de ter. Quem é o destinatário? Indagou Dona Maria, a tensão na sua voz agora ensaiando uma fragilidade. Ana prosseguiu com a leitura, rapidamente eufórica, tentando assumir uma postura confiante. Não diz, apenas menciona o quão doloroso foi se afastar. O que seria aquele amor? Por que estava escondido? As perguntas começaram a se aglomerar na mente de Ana, tornando-se um turbilhão de possibilidades. Ela folheou as cartas, uma após a outra, enquanto Dona Maria observava com uma expressão que mesclava admiração e receio. Cada carta revelava fragmentos de um passado vibrante, repleto de sentimentos intensos e decisões difíceis. Ana percebeu que sua avó não era apenas a matriarca amorosa que sempre conhecera, mas alguém com medos, desejos e um passado que não podia mais ser ignorado. Felipe, ainda em silêncio até então, parecia se fazer ouvir. E se essa pessoa foi importante para a vovó? Para o nosso pai? A inocência de suas perguntas deixava Ana mais consciente de que o que estava descobrindo tinha o potencial de mudar tudo.
Sim, Ana respondeu, sua voz tremendo de emoção. Pode mudar tudo após ler mais algumas cartas. Um desenho em uma das páginas chamou sua atenção, uma paisagem familiar. Parecia o velho lago, o lugar onde a família costumava se reunir. Aquilo a fez lembrar de momentos felizes com seu pai e havia um nome ali, traçado com delicadeza, Lucas. Lucas, Ana murmurou, e um raio de esperança misturado à dúvida a atingiu. Esse é o nome do homem da foto. Dona Maria estremeceu, como se as palavras de Ana despertassem um eco de memórias esquecidas. Lucas! Sua voz era quase um sussurro, e ela fechou os olhos, como se tentasse esconder uma verdade maior. Você sabia? Ana perguntou, pressionando Dona Maria com seu olhar. A tensão aumentou novamente entre elas. Eu não. Não queria que você tivesse que passar por isso. Já faz tanto tempo, Dona Maria respondeu, confusa e magoada. A história da sua avó é dolorosa. Eu só queria que você tivesse uma memória dela que não fosse marcada por sofrimento. Ana se sentiu tragada por um turbilhão de emoções: exploração, culpa e uma nova determinação. Se Lucas era uma peça vital do quebra-cabeça familiar, ela precisava encontrá-lo. As cartas revolucionavam sua percepção, revelando que a verdade poderia ser mais complicada, mas talvez mais bonita do que imaginara. E, enquanto segurava uma das cartas que falava do desejo de reencontro, Ana fez uma promessa silenciosa. Ela iria descobrir não só a história de Lucas, mas também a verdadeira história de sua avó. Eu não posso ficar parada. Preciso de respostas, Ana declarou com firmeza. E vou encontrá-las. Mas havia uma sombra em suas palavras. Dona Maria, agora com uma feição preocupada, questionou. E se o que você descobrir não for o que espera, Ana? O cérebro de Ana zuniu. E se toda sua família não fosse como imaginava? E se, ao invés de libertar, essa busca aprisionasse mais ainda? A incerteza pairava como um fantasma, falando de segredos ainda mais profundos. Com o coração na mão, Ana olhou para o horizonte. Só tem uma maneira de saber, e a aventura para descobrir quem realmente era Lucas estava apenas começando. Ana acordou no dia seguinte com o coração acelerado. A luz do sol se esgueirava pela janela, preenchendo o quarto com uma intensidade que parecia refletir a confusão dentro dela. O peso das cartas e a imagem de Lucas dançavam em sua mente. Era como se o universo tivesse conspirado para que ela iniciasse essa busca, e ao mesmo tempo, um frio na barriga lembrava das possíveis consequências. Dona Maria havia se trancado em seu silêncio após a explosão emocional da noite anterior. Ana sentiu a necessidade de conversar, de entender e mergulhar ainda mais nas sombras daquela história. Levantou-se da cama, tomou um banho e vestiu uma roupa confortável. A determinação crescia dentro dela como uma chama que não poderia ser apagada. Quando desceu para a cozinha, encontrou Dona Maria preparando o café da manhã de forma automática, cada movimento como um produto de uma automação ensaiada. Oi, mãe. Ana tentou quebrar o gelo, seu olhar se encontrando com o da mãe. Oi, querida, Dona Maria respondeu, mas logo desviou o olhar, focada na panela. Ana respirou fundo, sentindo a necessidade de entender o que estava acontecendo com ambas. Precisamos conversar sobre as cartas, disse, rompendo o silêncio enquanto pegava uma xícara. Sobre Lucas. A expressão de Dona Maria congelou. Ela parou o que estava fazendo e olhou para Ana com um misto de preocupação e desespero. Ana, eu não sei se é uma boa ideia. Existem coisas que você não está preparada para saber. Mas eu preciso. Você não entende. Eu sinto que Lucas é uma parte de mim, uma parte de nossa história. Ana insistiu, a voz tremendo. Se ele foi importante para a vovó, eu preciso saber por quê. O que aconteceu? A avó, com seu peso de histórias não contadas, nossa mãe não poderia desviar a verdade para sempre. A tensão na cozinha crescia, e mesmo o cheiro do café não conseguia amenizar a pressão entre elas. Dona Maria suspirou, seus ombros tensionados e a testa franzida. Tudo isso aconteceu há muito tempo. Eu temia que você tivesse essa curiosidade. A verdade é que Lucas não era apenas um amor. Ele era uma pessoa muito próxima. Ele era seu avô. Os olhos de Ana se arregalaram, e seu coração disparou. O quê? Como assim? Meu avô? Eu não sabia que havia um avô. Ele se foi? Dona Maria lentamente assentiu, a dor visível em seu olhar. Ele foi embora, Ana. Deixou a família e nunca mais voltou. Isso fez parte da história que eu nunca quis contar, por medo de que você sofresse com isso. Ana sentiu um misto de raiva e tristeza.
A revelação da ausência do avô foi um golpe, como se o chão sob seus pés estivesse se desmoronando. Cada página das cartas agora começava a fazer sentido, mas ao mesmo tempo, a ideia de um avô em sua vida que ela nunca conhecera deixava inquieta. Mas por que ele foi embora? O que aconteceu? Nesse momento, o telefone tocou, rompendo a tensão do ambiente. Dona Maria hesitou, olhando para o aparelho como se a resposta estivesse ali. Desculpe, Ana. Preciso atender isso. Ana permaneceu parada, as palavras da mãe ecoando em sua mente. Como um amor poderia se transformar em abandono? Ela queria saber a verdade, não apenas para entender, mas para se libertar. A coragem começou a crescer dentro dela. Se Lucas era seu avô, ela não apenas tinha um laço com ele, havia uma história inteira a ser desvendada. Enquanto sua mãe falava ao telefone, Ana decidiu que a busca por Lucas não era apenas uma busca por um prêmio. Era uma jornada de autoconhecimento. Mas uma última pergunta queimava em sua mente, onde ela poderia encontrá-lo? Com um novo objetivo pulsando dentro de si, Ana percebeu que tinha que partir em busca de respostas. Mas a pergunta que pairava em seu coração era: até onde ela iria para descobrir a verdade, e o que isso significaria para sua família? Com essas inquietações, ela olhou para fora da janela, determinada a seguir seu destino. O mundo continuava girando e, em algum lugar, Lucas estava esperando por um reencontro. E Ana sabia que, independentemente do que encontrasse, sua vida nunca mais seria a mesma. Ana não conseguia conter a energia fervilhante dentro de si. O coração pulsava forte, como se estivesse respondendo às suas reflexões. Com a bengala da determinação em uma mão e as cartas na outra, decidiu que aquele momento não era para esperar, era hora de agir. Na saída de casa, ela respirou fundo. O ar estava fresco e as folhas das árvores balançavam suavemente, quase como se estivessem a encorajá-la. O que mais ela poderia descobrir? O que mais estava escondido nas entrelinhas da história da sua família? Com essas perguntas ressoando em sua mente, Ana caminhou até o parque onde costumava brincar com suas amigas na infância. O lugar estava repleto de memórias, risadas e brincadeiras, mas hoje heranças diferentes preenchiam seu espírito. Ela se sentou em um dos bancos, observando as crianças brincando. Elas eram tão despreocupadas, tão livres. Ana lembrou-se de quando era assim, antes de saber do avô que não conhecia e da dor que envolvia sua mãe. Mas havia algo de inspirador nisso tudo. Ela ainda tinha chance de mudar sua própria história, de buscar Lucas. Por que ele havia partido? O que aconteceu que foi forte o suficiente para fazê-lo deixar tudo para trás? As perguntas a envolviam, mas era essencial que suas respostas fossem encontradas. De repente, uma ideia iluminou sua mente. A avó, Dona Clara, sempre mencionava uma amiga especial durante as visitas. Talvez aquela amiga soubesse mais sobre Lucas. Com um novo foco em sua busca, Ana decidiu que o próximo passo seria encontrá-la. Tomou nota do nome, Miriam, e lembrou-se do endereço que haviam comentado alguma vez. Levou a mão ao bolso e acariciou uma das cartas que havia encontrado entre as coisas da avó. O movimento a fez sentir um calor no coração. Se Lucas era seu avô, ela precisava estar em contato com esse legado. As cartas tinham sido uma janela para uma vida que só começava a se revelar. Ela desejava mais do que palavras. Queria saber das histórias e das emoções que permeavam aquelas páginas amareladas. Assim que chegou em casa, logo após a visita ao parque, Ana decidiu conversar com a mãe novamente. Dali em diante, nada poderia ser escondido entre elas. Mãe, disse ela, sua voz firme. Eu preciso saber mais sobre minha avó e sobre tudo o que aconteceu com Lucas. Dona Maria parecia hesitar, mas olhou para a determinação nos olhos da filha e, por um breve instante, sorriu. E com esse sorriso, Ana percebeu que Dona Maria havia passado por um processo doloroso, mas que agora talvez estivesse disposta a compartilhar. Está bem, Ana, eu posso te ajudar. Miriam pode ser a chave para entendermos essa história, ela respondeu com a voz trêmula. O dia foi se transformando em noite quando Ana se preparou para a jornada em direção ao endereço de Miriam. A expectativa crescia além do medo. Pode ser que o que ela estava prestes a descobrir mudasse tudo, não apenas sua visão sobre Lucas e a história de sua família, mas também o relacionamento que tinha com sua mãe. Ela tinha que saber. E assim, sob a luz da lua que começava a brilhar, Ana caminhou em direção ao desconhecido, com a sensação de que algo grandioso a aguardava. Mas, à medida que se aproximava do lugar, uma questão inquietante ficou gravitando na sua mente, e se tudo que ela descobrisse não fosse o que esperava? E se, ao invés de encontrar respostas, ela encontrasse mais perguntas?
Com o coração acelerado e cheia de incertezas, Ana não conseguiu deixar de pensar até onde ela estava disposta a ir por suas origens e pela verdade que poderia mudar sua vida para sempre. E essa sensação de dúvida foi apenas o primeiro passo em sua jornada transformadora. Ana caminhava com o coração acelerado, e cada passo a aproximava de um destino incerto. A luz da lua iluminava seu caminho, e uma brisa suave entrava pelas árvores, como se sussurrasse promessas de descobertas. O endereço de Miriam estava fresco na sua mente, e a expectativa era palpável. O que ela diria? Que segredos guardava sobre Lucas e sua avó? Ela chegou à pequena casa, um lugar modesto, mas cercado por flores lindas e bem cuidadas. O cheiro de jasmins tomava o ar, e isso trouxe um momento de nostalgia, um lembrete de que a beleza pode surgir mesmo em frente a grandes tristezas. Com a mão tremendo, Ana bateu à porta. O barulho ecoou, e seu coração disparou enquanto esperava. Miriam abriu a porta com um sorriso acolhedor, mas os olhos dela rapidamente perceberam a gravidade na expressão de Ana. Olá, querida. O que a traz aqui? O tom da mulher era suave, quase como um cobertor quentinho em um dia frio. Ana respirou fundo. Eu sou Ana, neta de Clara. Eu preciso saber sobre Lucas. Você pode me contar o que aconteceu? A pergunta saiu num fio de voz, mas carregava todo o peso da sua busca. A expressão de Miriam mudou na hora. Ela franziu a testa, e Ana viu sombras passarem por seu rosto. Ah, querida! Lucas foi uma parte muito importante da vida da sua avó. Mas não foi fácil. As palavras de Miriam a envolveram como um abraço tenso, e Ana se aproximou, disposta a ouvir. Miriam convidou Ana para entrar e, enquanto caminhavam para a sala, a atmosfera mudou. Ali, entre fotografias e objetos de tempos passados, a mulher começou a revelar um passado que Ana apenas começava a compreender. Lucas era apaixonado pela sua avó. Eles se amavam profundamente, mas havia muitos obstáculos. Miriam começou a desvendar a história, e as lembranças tomavam forma nas palavras. Ela falou sobre sonhos, promessas e, principalmente, sobre o medo que envolvia seus laços. Alguém não queria que eles estivessem juntos, e isso resultou em decisões que moldariam o futuro de todos. Ana sentiu sua raiva se misturar com tristeza. Mas por que ele a deixou então? Por que não voltou? A pergunta saiu com lamento, e Miriam hesitou. Não era assim tão simples, Ana. Ele foi forçado a partir, e a dor da separação foi extremamente pesada para ambos. Ela nunca esqueceu Lucas, e esse amor ainda estava vivo dentro dela. As lágrimas começaram a embaçar a visão de Ana. Mas não é justo. Ele não deveria ter ido embora. A voz dela era um sussurro desolado. Miriam a olhou com compaixão. Às vezes, as circunstâncias tornam impossível ficar. Mas você precisa saber que ele pensava em Clara todos os dias. E ela, por sua vez, nunca deixou de acreditar num reencontro que nunca aconteceu. Ana sentiu o coração apertar. Cada frase de Miriam era uma facada na realidade que ela tentava entender. A ideia de um amor que não acabou misturava-se com a dor da ausência. Mas também havia uma luz começando a brilhar. Essa conexão poderia ser o que a sua família precisava para finalmente se curar. Você precisa encontrá-lo, Ana. Você tem o poder de unir essa história de novo. As palavras de Miriam penetraram fundo e acenderam uma faísca de esperança. Ana decidiu que não pararia até descobrir o paradeiro de Lucas. De alguma forma, ele ainda fazia parte do que eram. A manhã de sol radiante se iluminava, e dentro dela, um grito de determinação crescia. Ela não iria desistir. Com o coração fortalecido, Ana deixou a casa de Miriam, levando consigo a lembrança de um amor perdido e a determinação de reescrever a história da sua família. Sabia que não era só sobre Lucas, mas sobre os laços que os uniam. Era a chance de curar antigas feridas. Enquanto passava pelas flores do jardim, sentiu que a vida estava chamando por ela, como um pássaro que alçava voo. Ana já não estava sozinha. O apoio da comunidade, a energia de Dona Maria e agora a história de Lucas a guiavam. O passado não a definiria, mas a impulsionaria a se lançar para o futuro. A jornada estava longe de ser fácil, mas a luz da esperança guiava cada passo que dava. E assim, determinada a encerrar o ciclo de dor e a iniciar um novo capítulo, Ana caminhou para um novo amanhecer, decidida a buscar Lucas e a história que ainda precisava ser contada. A história de Ana nos inspira a nunca desistir de buscar verdades. E você, o que está esperando para se transformar com suas próprias histórias? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações sobre essa incrível jornada. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Você precisa contribuir para essa comunidade com seu apoio.